Excuse me. That's a bad outfit. Okay, Breslau, move these people out. God, look up there. What the hell is that? Easy, miss. I've got you. You've got me! Who's got you? Vamos continuar aqui para mais uma aula de lógica de ciências sociais com a ideia de interpretação de gráficos. O que a gente vai ver agora é como a gente pode perceber os principais equívocos que as pessoas cometem ao interpretar ou construir gráficos, certo? Então vamos a eles. O primeiro e mais comum, talvez, que a gente encontre por aí, são gráficos com escalas erradas. Elas normalmente são utilizadas para demonstrar mudanças dramáticas que não existem. Normalmente isso ocorre por causa disso aqui. O zero, que simplesmente desaparece. Então, no gráfico, em vez de ele iniciar do zero, ele inicia numa outra escala qualquer, o que faz com que o gráfico se comporte dessa maneira. Por exemplo, aqui a taxa de desempregados dos Estados Unidos, entre janeiro de 2014 e maio de 2015. No gráfico que foi apresentado, a gente vê uma queda brusca, passando aí de mais ou menos 6,60 e poucos por cento para 5,5%. Mas ele inicia dos 5,25, o que faz com que esse gráfico tenha essa queda brusca. Se a gente colocar o zero onde ele deveria estar, a gente nota que sim, houve uma queda, né, de 6 e pouco para 5,5, há uma queda sim, mas obviamente ela não é tão brusca quanto estava querendo aparecer. Então a escala aqui equivocada faz com que pareça que eu tive uma mudança dramática onde não ocorreu. Isso pode também acontecer em gráficos de barra, por exemplo aqui, a percentagem de vitórias entre dois times, tá? O Nova York Yankees e o Boston Red Sox. A gente olhando aqui, esse lado esquerdo aqui, que é o lado errado, a gente parece que o New York Yankees são absolutamente um maior número de vitórias do que o Boston Red Sox. A diferença aqui é brutal. Por quê? Novamente, porque a escala aqui não está iniciando do zero, está iniciando do 400. Se eu fosse iniciar do zero, veja só que a diferença, obviamente, ela existe, né? O Nova York Yankees tem mais vitórias que o Boston Red Sox, mas é bem menos dramática do que essa aqui. Então, note que aqui não é um problema nos dados em si. Eles não estão errados. Aqui não está errado, nem aqui, nem os dois exemplos anteriores. O que está errado é a forma como apresentar, porque dá a impressão que está tendo uma mudança dramática entre os dois valores, extremamente alta, quando na verdade não é tão alta assim. Segundo erro bastante comum é mostrar dados em duas escalas completamente diferentes que pode fazer com que se estabeleça uma comparação que não existe. Isso só ocorre quando eu tenho dois gráficos que são apresentados em um só. Veja desse lado esquerdo aqui, que está errado, tá? Eu tenho a taxa de desemprego e o PIB, ok? A taxa de desemprego é dado pelo amarelinho aqui e o PIB dado pelo azul. O PIB está utilizando essa escala aqui, tá? De mais 0,2 a menos 0,8, enquanto que a taxa de desemprego está dentro entre 0 e 7. Então veja que as duas escalas são diferentes. Eles plotaram no mesmo gráfico. Sim, isso é possível de fazer, mas como eu tenho duas escalas tão diferentes, eu tenho aqui uma distorção. Se eu for plotar os dois gráficos separados, vejo aqui como eles vão se comportar, eu vou ter uma diferença aqui no azul, tá? Que é o PIB, bem menos
dramática do que aqui. Aqui parece que eu tenho picos e valos bem mais altos do que esse aqui. Enquanto que a taxa de desemprego, sim, permanece mais ou menos baixando constantemente, de forma mínima, mas baixando constantemente. Certo? Como eu tenho essas duas escalas diferentes aqui, isso faz com que eu tenha essa distorção. Normalmente isso não se faz. Outro que a gente já discutiu quando a gente foi apresentar o que é casualidade e correlação é mostrar uma correlação dentro do gráfico pode implicar em causalidade. E normalmente, apenas pelo gráfico, você não consegue estabelecer. Então imagine aqui, tá? Isso foi um gráfico que foi apresentado, onde mostra aqui a taxa de desemprego e a aprovação da Hillary Clinton, que não era presidente da época, tá? Os dois estão baixando de forma constante, ou seja, há uma correlação. Existe uma casualidade entre as duas? Possivelmente não. Não há nada, simplesmente olhando aqui, que indique que a taxa de aprovação da Hillary Clinton, que era apenas uma candidata, tem a ver diretamente com a taxa de desemprego. Certo? O que nós temos aqui é uma correlação, mas no momento que você apresenta no mesmo gráfico dessa forma, as pessoas podem acreditar que haja uma causalidade, quando na verdade não há. Nunca se esqueça, correlação não implica em causalidade. Outro erro bastante comum aqui é ignorar o tamanho da população, seja ela qual for, e tentar comparar apenas através de números absolutos, certo? Então eu vou simplesmente comparar os números absolutos entre Rio de Janeiro e Santa Maria, por exemplo, e tentar fazer uma comparação entre os dois. É óbvio que isso não vai funcionar. Vejamos o exemplo aqui. No lado esquerdo aqui é uma tentativa de verificar qual é a cidade mais perigosa dos Estados Unidos em relação ao número de assassinatos, certo? Em 2014. Então, o que eles plotaram foi que Chicago seria a cidade mais perigosa, com 407 assassinatos, depois seguida por Nova York, 328, Detroit, 304, Los Angeles, 259 e Filadélfia, 248. Por que isso não funciona? Porque Chicago é uma cidade absurdamente maior do que várias dessas outras aqui. Então, quanto maior a cidade, quanto maior é a população que tu está comparando, é óbvio que ela vai elevar as taxas de tudo. Seja de número de assassinatos, seja de pessoas assistindo Netflix, seja de pessoas que fazem assinatura de cartas de vinho, não importa. Número de arquivos públicos, não vem o caso. Sempre eu vou ter um número maior. Então, sempre que tu vai precisar fazer um tipo de comparação entre duas populações muito diversas, tu vai ter que trabalhar com a percentagem. Então, por exemplo, uma forma aqui, que é bem mais correta, que a gente apresenta do lado direito aqui, é apresentar as cidades americanas mais perigosas, que seria o quê? A taxa de assassinatos por 100 mil pessoas. Então, Detroit passaria para cima. Ela teve uma taxa de 45 mortes para cada 100 mil pessoas, seguida de Nova Orleans, Newark, St. Louis e Baltimore. Veja que, tirando aqui o Detroit, que passa aqui de terceiro para primeiro, as outras simplesmente desaparecem. Por quê? Isso quer dizer que elas têm uma população muito grande, e é por isso que tem maior taxa de assassinatos, mas em relação à sua população tão grande assim, não é uma taxa tão absurda de assassinatos quanto essas aqui, como Nova Orleans, Newark, St. Louis e Baltimore. Então, a gente não tem como comparar populações diferentes apenas com os números absolutos. Sempre tu vai ter que trabalhar com algum tipo de porcentagem. Imagine aqui no caso do Brasil, ser o caso de São Paulo, tanto o estado quanto a capital, tentar comparar com outros estados ou tentar comparar com outras cidades. Ela é tão grande, tão desproporcionalmente grande em relação aos demais, que sempre tu vai ter números diferentes. A decoração pode enganar. A gente já viu isso, a questão dos gráficos de pizza, né? Que se trabalhando com 3D aqui é possível você ter esses problemas aqui, né? Por exemplo, aqui
Se a gente olhar rapidamente para esse gráfico aqui, parece das religiões do mundo que os muçulmanos são a maioria. Se a gente olhar no gráfico sem o 3D, ou seja, sem essa decoração 3D, a gente percebe que não é verdade. Os cristãos ainda são a maioria. É por pouco, mas ainda são. Então tem que se tomar muito cuidado com qualquer tipo de decoração que você vai colocar no gráfico, para que ela não atrapalhe a real visualização dos mesmos, que afinal de contas é isso que a gente quer. Mudança nos eixos X ou Y sem sentido. Normalmente o sentido aqui é colocado quando você quer enganar alguém, certo? Quando você parte do padrão, por exemplo, da esquerda para a direita, você vai aumentando o ano, a passagem do tempo e assim por diante. Inverte isso. Você usualmente faz isso porque você quer apresentar algum dado que não é tão bom de forma equivocada. Por exemplo, aqui a qualidade do sinal. Digamos que um sinal de internet qualquer, tá? Que eu queira demitir meu gerente, eu tenho lá os dados lá que de 2015 a 2019 melhorou a qualidade do sinal. Aí eu apresento para o meu chefe lá de 2019 a 2015 o que apresenta uma queda. Eu digo, olha aqui, ó, tá diminuindo aqui, ó, acho que esse cara tem que ir embora. Na verdade, não tem sentido nenhum eu apresentar de 2019 a 2015, a não ser enganar a sua audiência. E por último, gráficos simplesmente estão mentindo ou que foram mal escritos, tá? Não tem como você estabelecer se eles estão mentindo ou se eles simplesmente foram mal escritos, sem tu saber quem é que fez o gráfico e qual foi a sua real intenção. Tem alguns deles que você fica bastante desconfiado se a pessoa que implantou o erro não tinha motivações dúbias, porque são erros muito crassos, tá? Aqui é um exemplo bastante divulgado por aí, que foi o Rasmussen Report, que foi divulgado pela Fox News nos Estados Unidos há alguns anos, tá? Onde basicamente eles perguntaram para a população americana, no auge da discussão sobre a mudança do clima, né, o aquecimento global, se eles achavam, né, os americanos achavam que os cientistas falsificavam dados das suas pesquisas para apoiar suas próprias teorias sobre aquecimento global. E eles apresentaram os seguintes resultados, né, para a sua audiência, né? 59% um pouco provável que isso acontecesse, 35% muito provável e 26% não muito provável. Bom, primeiro, rapidamente olhando isso aqui, você verifica que tem um erro aqui, que se tu somar 59 mais 35 mais 26, tu passa de 100%. Então, aí tu já desconfia que tem algo errado, certo? Sempre que tu tem um gráfico muito mal escrito ou um gráfico mentiroso, tu não vai conseguir perceber o erro simplesmente olhando. Você consegue ver que tem algo errado, mas tu não tem de onde tirar os dados porque eles simplesmente não existem. É o caso aqui, tá? Eu não tenho como simplesmente olhando para essa informação aqui eu dizer qual é a verdade. Procurando é que a gente né, vai achar a verdade. O que depois você procurando descobre é que essa pesquisa aqui, a Hasselman, ela descobriu que 35% achava muito provável, tá aqui, 24% achava um pouco provável. E aqui vem o pulo do gato que a Fox News fez. Ela simplesmente somou 35 mais 24 e chegou nesse 59 aqui, dizendo que era um pouco provável. Então eles botaram dentro de um pouco provável o muito provável e apresentaram os dados duas vezes. Então esse 59 envolve o muito provável com pouco provável e os 35 o muito provável de novo. Depois eles apresentaram o não muito provável sendo a junção entre de 21 mais 5, tá? 26 aqui, não muito provável, e simplesmente ignoraram os outros 15% de não tenho certeza. Então isso aqui simplesmente não pode ser feito, tá? Isso aqui é uma tentativa crassa de enganar a sua audiência, certo? Então não é muito difícil você observar um gráfico desse e achar que simplesmente foi um erro, ok? De qualquer maneira, sempre que você analisa um gráfico, não se pode esquecer de uma coisa. Um gráfico mostra apenas o que mostra e nada mais. Nunca tente tirar
informação demais de um gráfico e nunca tente tirar informação de menos de um gráfico. Veja aquilo que ele mostra e conclua a partir daquilo. Até a próxima!